de movimentações, onde nós concentramos aqui no Exijur as publicações e os andamentos. Começando aqui pelas publicações, nós coletamos as publicações nos termos que nós monitoramos e essas publicações elas são inseridas aqui no Exijur automaticamente. Inclusive, independe do processo estar ou não cadastrado aqui no Exijur, como é o caso dessa publicação que eu marquei aqui abaixo. Então, percebam a seguinte diferença. Aqui nós temos um hiperlink nessa publicação de ID 30. No entanto, na publicação de ID 82, eu não tenho esse hiperlink. Além disso, ali na direita, na coluna de ações, eu tenho um botão adicional que não aparece aqui nessa publicação. Ou seja, essa última publicação não foi encontrado nenhum processo no sistema que tenha o mesmo número do processo da publicação que foi coletada. Então, nós realizamos essa atribuição aqui automaticamente quando encontramos. Caso não seja encontrado um número de processo com uma publicação de mesmo número de processo, é retornado esse botão, onde nós podemos cadastrar o processo a partir da publicação. E com isso nós conseguimos aproveitar alguns campos que vieram dos diários oficiais, como o número do processo, o tribunal e a comarca, por exemplo. Então, percebam o seguinte, nós estamos em movimentações, que é o módulo que está destacado em cinza ali atrás, e eu consegui abrir aqui uma janela de processos. Então nós temos esses atalhos para garantir uma melhor experiência de trabalho e navegação aqui no sistema. Seguindo nesse mesmo raciocínio, eu consigo vincular aqui as pessoas que fazem parte desse processo. Então vejamos aqui um exemplo. Fernando Silva. Quando eu comecei a digitar, percebam que ele sugeriu alguns nomes que estão já aqui na minha base. No entanto, eu gostaria de vincular aqui o cliente Fernando Silva, mas vejamos que ele não está cadastrado. Eu tenho aqui esse botão em azul que eu posso abrir uma janela lá de cadastro de pessoas, cadastrar aqui Fernando Silva como meu cliente. E quando eu volto para cá, eu tenho o Fernando Silva, posso vincular ele aqui como uma parte e finalizar o cadastro do meu processo. Então, esses detalhes de hiperlinks que nós temos aqui, de cadastro de processos, são recursos interessantes para vocês utilizarem, tanto na fase inicial de utilização do sistema, quanto também posteriormente, quando publicações de novos processos ainda não cadastrados forem coletadas aqui no Exijur. Então, depois disso, o foco aqui desse módulo é receber as publicações e criarmos agendamentos com as providências necessárias para cada uma dessas publicações. Então, para tanto, nós temos aqui um botão, cadastrar prazo. Quando eu clico aqui em um processo que está cadastrado no sistema, eu consigo vincular as partes desse processo. Então, eu vou vincular aqui as partes nesse processo, pegando aqui um exemplo, né? Fernando Silva e algum teste. Então eu vou salvar isso aqui. E aí depois que eu salvar, quando nós criarmos um agendamento a partir daqui, percebam que já foi feita a vinculação do cliente, do contrário e do processo no meu agendamento. Além disso, a nossa inteligência realizou uma leitura da publicação para sugerir qual que é o tipo de providência a ser tomada, se vai ser um prazo ou se vai ser uma audiência, e já fez o preenchimento aqui, deixando em aberto para caso seja interessante alterar ou aplicar alguma correção na nossa sugestão. E também nós colocamos o conteúdo da publicação na descrição do agendamento, de forma que a pessoa responsável que receber esse agendamento vai ter as informações resumidas aqui acima e vai ter também
as informações completas aqui na publicação que originou aquele evento para ele. Agora, um detalhe importante que faz sentido nós termos clareza nesse primeiro momento é em relação ao status. Então, nós temos o status do agendamento, que é esse campo aqui, e notem que ali atrás eu tenho o status da publicação, que é essa etiqueta aqui em vermelho que está com status pendente. Esse status da publicação ele é diferente do status do evento, e eles possuem também, por consequência, objetivos diferentes. O status da publicação é para diferenciar aquelas publicações que nós já tomamos as providências daquelas que nós ainda não tomamos essas providências, certo? De forma que assim eu possa ter esse controle e ao acessar o módulo de publicações, aplicar um filtro e saber aquelas publicações que eu não criei, os agendamentos, que ainda carece de alguma providência. Então, esse status eu consigo concluir aqui nesse botão salvar e concluir, de forma que eu vou salvar o meu agendamento com o status em aberto e eu vou concluir a publicação, porque eu já criei um prazo aqui nesse caso para o responsável, que é o Eduardo, e ele vai dar continuidade a partir da agenda que nós vamos ver nos próximos vídeos. Então, com isso, fica muito mais simples de controlar o meu fluxo de publicações, tanto o recebimento quanto a vazão dessas publicações no ato de criação dos eventos, onde eu posso aqui, de uma só vez, criar esse evento e concluir a minha publicação. Quando eu faço isso, percebam que nós temos um filtro aqui que é aplicado automaticamente, que são todas as publicações vinculadas ao escritório com o status pendente. Desta forma, quando nós concluímos aquela publicação para criar o agendamento vinculado àquela publicação, ela saiu da nossa listagem, porque o status dela passou agora a ser concluído. Ou seja, essa publicação ela não atende mais o nosso filtro aplicado, uma vez que agora ela passou a ter status concluído e o nosso filtro vigente são todas as publicações pendentes. Para confirmarmos esse fato, nós podemos simplesmente aplicar aqui um filtro por publicação pendente. Quando eu faço isso, o meu resultado deve ser o mesmo, assim como foi. Então eu tive as mesmas 3 publicações aqui em aberto. Vale dizer também que as publicações que foram concluídas, elas não saem do sistema, elas ficam vinculadas ao processo, elas ficam também vinculadas aqui no meu módulo de publicações. No entanto, para encontrá-las eu preciso aplicar algum filtro, seja pelo número do processo delas, ou seja diretamente pelos status, onde eu posso pesquisar todas as publicações aqui do meu escritório que estão com status concluído, por exemplo. E aí eu tenho aqui esse acervo de publicações e aonde eu tenho o processo cadastrado, ela fica devidamente vinculada. Uma vez que nós criamos os eventos a partir das publicações e concluímos essas publicações para termos o controle daquelas que nós já tomamos as providências, nós podemos acessar o módulo da agenda para identificarmos como realizaremos a gestão aqui no EasyJur. Então, acessando aqui a agenda, nós criamos aquele prazo para o responsável, Eduardo. Eu vou aplicar aqui agora um filtro para encontrar exatamente aquele evento. Assim como vimos nos vídeos anteriores, quando eu utilizo a pesquisa avançada, eu consigo aplicar diversos critérios aqui, de forma que o resultado será a junção de todos esses critérios. Assim, eu consegui filtrar exatamente a publicação que nós criamos o prazo e concluímos a publicação. Depois disso, nós acessamos aqui a agenda e nós temos alguns caminhos, algumas formas de fazer esse gerenciamento. O primeiro deles é através da forma de listagem que nós estamos vendo agora. Assim, eu tenho todos os eventos listados aqui e eu posso aplicar esses filtros. Conforme visualizamos também, nós temos aqui os botões de ação, onde eu posso interagir com esse evento.
E aqui eu posso concluir esse evento e posso também adicionar uma resolução associada a ele. E quando eu salvar esse evento, ele vai sair aqui da minha listagem por deixar de satisfazer os filtros que eu apliquei. Então vejamos, se eu filtrar apenas por Eduardo e apenas pela data, independente do status, eu vou conseguir ter acesso a esse evento. Então isso fica tudo registrado aqui, inclusive o evento fica vinculado na pasta do processo, onde nós vamos ver isso com mais detalhes nos próximos vídeos. Então aqui na listagem, nós conseguimos aplicar consultas aqui para realizar o gerenciamento dos eventos no formato de listagem, onde eu posso pesquisar por responsável, por tipo de evento, e eu posso também pesquisar por número de processo. São diversas possibilidades aqui para retornar uma listagem de forma que seja necessário e pertinente no momento. Em sequência, nós temos uma outra forma de gestão que é através aqui do calendário. No calendário, nós trazemos por padrão apenas os eventos vinculados ao usuário que eu estou aqui no momento. No entanto, eu posso vincular esses responsáveis de forma que eu tenha acesso também aos seus eventos, assim como o Eduardo do nosso exemplo, que nós podemos colocar aqui e visualizar que no dia 11, além dos meus eventos, do usuário que eu estou conectado, eu tenho o evento do Eduardo, que eu concluí. E eu posso editar ele por aqui, ou eu posso simplesmente alterar ele por aqui, no caso de não termos muitos eventos previstos para o mesmo dia. Aqui no formato de calendário, nós temos uma visão mais ampla. Então, nós não dependemos de nenhuma consulta, de nenhuma busca para ter o acesso a essas informações. E eu consigo ter esses acessos por aqui. Temos também, na nossa dashboard, os eventos que estão previstos para a data de hoje. Assim, nós conseguimos ter uma noção dos eventos que estão previstos para essa data, principalmente aqui com a separação das audiências, que são os compromissos externos. Uma vez que nós entendemos, então, como ler as publicações, tomar as providências, criando os prazos e audiências aqui na agenda do EasyJur e consultando elas através da listagem ou visualizando através do calendário e dashboard, nós podemos ir para alguns recursos mais avançados e que vão trazer mais automações para o nosso escritório. Aqui no canto direito superior do módulo da agenda, nós temos esse ícone aqui, esse botão com o ícone de engrenagem. Quando eu clico aqui, nós somos direcionados para essa página onde nós criamos os subtipos do nosso evento. E aqui nós temos algumas funcionalidades amarradas neste campo que nós cadastramos aqui e que o nosso foco é na contagem dos prazos. Então aqui eu posso cadastrar os subtipos, vinculá-los aos tipos de evento que eu tenho e determinar aqui o prazo interno, que vai ditar a nossa data do evento, e o prazo fatal, que vai determinar a nossa deadline, a nossa data fatal. Nós temos também um campo para determinar se nós vamos contabilizar os sábados e domingos. Eu vou colocar aqui nesse exemplo como não. Quando eu salvo isso aqui e retorno aqui para as movimentações, nós podemos observar que na minha listagem do subtipo do evento irá constar essa opção. Então, quando eu venho aqui no subtipo, eu tenho todos esses tipos cadastrados. Eu posso vincular o prazo teste, que foi aquele que eu acabei de cadastrar aqui nesse vídeo. Então, quando eu clico nesse subtipo, é-me realizada uma pergunta: se eu quero confirmar a alteração da data evento e da data fatal. Quando eu clico em OK, ele vai fazer a alteração para mim, se baseando na data da publicação e nos parâmetros que eu passei para prazo interno e prazo fatal. Assim,
foram 4 dias úteis para a data do evento e 5 dias úteis para a data fatal. Então, com esse campo, eu consigo utilizar esse contador e, além disso, nós conseguimos tipificar o nosso evento com uma precisão maior, de forma que nós possamos ter filtros mais avançados. Então, eu vou salvar e sair para cadastrar esse evento vinculado ao meu usuário. Depois disso, eu posso clicar aqui na agenda e encontrar aquele evento, agora de uma forma mais otimizada a partir do subtipo do evento. Quando nós acessamos aqui a agenda, acessamos também a pesquisa avançada, eu tenho o campo tipo do evento e eu tenho também o campo subtipo do evento. Então eu posso extrair relatórios a partir desse campo e aqui eu consigo ter acesso ao evento que eu criei alguns segundos atrás. Então, é uma ferramenta um pouquinho mais avançada, que tem essa pré-configuração da inteligência de prazos e que, com a disponibilidade daquele campo na janela da agenda, é proporcionada essa automação e esse ganho de produtividade e agora também de relatórios com essa busca mais precisa, com uma dimensão a mais.